TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E claro que, com os pedidos da galera, a gente sempre repassa pro nosso Guilherme Cunha, que já tá conectado aqui com a gente para participar de mais um programa. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Pô, Medina, muito obrigado, tudo certo? Pois bem, obrigado. Uma volatilidade esperada, como foi esses últimos dias. Bolsa caiu, comprou, 118 não consegue perder. E o dólar, eu vejo que ele é o grande segredo do sucesso hoje, né? Contra tudo, contra todos, de fato, contra o mundo inteiro, um dólar desvalorizando na data de hoje. E comprei uma ação, depois de muito tempo. Ah, é, Chegou Gui? uma ação, chegou uma ação lá que eu fui olhar. Peguei lá a lista de resultados, né, de balanço trimestral, calendário, e falei, é você. E a gente deixa pro final do programa. Boa, vamos deixar pra antes do seu destaque final ali, né? Pra gente segurar a audiência, assim. Escola João Kleber aqui, ô Gui Cunha. Vamos seguir. Para. Vamos, Olha só, Medina, vamos seguir. até eu vou sugerir aqui dos ouvintes chutarem aí. Que ação que você Exato. acha que o Gui comprou hoje? Boa, é isso aí. Manda aqui a mensagem. Qual que é a ação que você acha que o Guilherme Cunha comprou, que ele vai revelar aqui no fim da participação no nosso Expresso da Tarde. Boa, Gui! Muita coisa pra gente comentar nessa quarta-feira. Mas, ô Gui, o pessoal tava comentando aqui, hein? Ibov caminhando pra positivar, tá diminuindo as perdas de hoje, Gui. Tá caindo agora só 0,19%. Que loucura, bicho. E é o movimento da falta de volume, falta de liquidez. E o mercado vem tendo um comportamento, Medina, que cai, rompe a mínima do dia anterior e chama compra. Esse está sendo um movimento para quem é operador de índice futuro, né? Começou a evidenciar esse movimento. O mais preocupante de tudo não é no Ibov, né? Eu falo bastante do Indifut, acaba sendo o rompimento do 118. Então ele chegou a flagrar e passar por lá novamente, mas trouxe comprador, já está em 118.830. Então acho que até esse movimento de uma reviravolta de volume, iremos flagrar esse tipo de comportamento para a nossa bolsa, tá? Caiu, assustou e comprou. Não é caiu, comprou, não. É caiu, assustou, você fica meio assim de comprar, mas como eu disse, né, hoje você começa a ver algumas distorções, alguns ativos que não fazem muito sentido estarem caindo e você acaba podendo fazer boas aquisições em meio a esse mercado, que eu também vou em linha com o que o ouvinte falou. O mercado tá meio maluco. Boa, Gui, é isso aí. Bom, você vai mandando as suas mensagens, ó, Gui. O pessoal já tá arriscando o papel que você comprou, hein? O nosso Marcelo Paes disse que ele já sabe qual que é a ação que você comprou, mas ele não vai falar. Ele deu uma guisada por aqui. O Denis Macedo disse... TC. O Denis Macedo disse que é Itaú. O Laércio falou que o Gui deve ter comprado Magalu. O Gui. O Evandro Borges mandou que você comprou Via. A mensagem aqui. O André Alessio disse que você comprou VEG, Gui. Só vai subir a partir de agora a mensagem dele. O Elo Klimber disse que você comprou Petrobras. Você é pessimista com o papel de Petrobras, será? A gente mantém o suspense aqui até o encerramento da participação com o Gui. Ele vai contar o papel, a ação que ele comprou e por quê. Vai trazer a análise dele, a visão do Gui Cunha. Ô Gui, mas trazendo outros destaques do dia, né? Hoje é dia de temporada de balanço um pouco mais forte. Tem Tesla logo no fim do pregão, né? O pessoal tá muito de olho também nessa temporada. Até aqui, resultados tão agradáveis. E o que você tá esperando pra Tesla, Netflix e IBM que divulgam no fim do pregão de hoje? Netflix vai ser a grande surpresa, viu, Medina? No final das contas, quando a gente fala dos balanços trimestrais lá nos Estados Unidos da América, não há nenhuma surpresa, não tão pouco o Goldman Sachs, que poderia ter gerado uma volatilidade, só que não, né? Eu estava ouvindo a participação final a respeito do balanço trimestral, já era um esperado, então, pelo menos até o presente momento, é muito positivo a contabilidade das companhias lá nos Estados Unidos da América. Quando a gente fala de Tesla, até mesmo o Omar já trouxe uma perspectiva e a própria companhia já foi abordada a respeito da venda recorde dos seus carros lá nos Estados Unidos. Tesla realmente está decolando, não vejo nenhuma surpresa em Tesla. Agora a Netflix, ela teve aquele movimento, né, pela primeira vez na história, o ano passado, ter uma redução dos assinantes, e aí a empresa basicamente se reestruturou, não dá mais para você passar senha, estava até falando mesmo de ter ads dentro do aplicativo, que não ocorreu,
Então, os impactos desse movimento de não compartilhamento da senha vai ser refletido a partir desse trimestre e por um lado positivo, né? Obviamente, a empresa não trouxe um cancelamento massivo e algumas pessoas acabaram fazendo o seu upgrade ali na assinatura. Então, se isso fizer sentido, que é o que está falando no gráfico, a empresa tende também a trazer um resultado acima do consenso e trazer a sua continuidade do movimento de alta. Tesla já é uma bola cantada e os bancos apresentaram praticamente todos em linha com o consenso de mercado, salvo exceção Goldman Sachs, mas já era esperado e foi trading, né? Boa parte dessa déficit de Goldman Sachs acabou sendo o movimento operacional de trade. Perfeito, o Gui. E vindo para o Balanço do Brasil, ainda em temporada de balanço, tem essa VEG aí bem forte, tocou a máxima agora há pouco, ficou acima dos R$38, agora tá em R$37,94, chegou a tocar R$38,09, o Gui, os papéis ordinários da VEG, com balanço superando consensos, hein, o Gui. E aí, tem que esperar agora arrefecer? Quais são os pontos depois da subida de hoje, Gui? Queremos te ouvir sobre VEG. Eu dei uma mini cornetada pelo período da manhã, né? Fácil uma vez que o balanço já era esperado que viesse bom, né? É difícil você ver as primeiras companhias decepcionando, normalmente vai empurrando o cenário para o final do calendário, e a VEG trouxe um resultado muito bom, mas acaba trazendo um dividendo bem tímido, né? 14 centavos com a Datacom aí para 21. Então, quem tiver correndo atrás de dividendo pode alavancar um pouco mais a cotação de VEG, mas ao olhar esse gráfico do jeito que está é perfeito. A gente vai passar um trimestre, ou seja, os próximos 2 meses e meio entre 31 e 41. É difícil a gente ver a VEG romper as máximas e também romper as mínimas. Tem que ser uma azedada muito forte do Ibov e tirar um dinheiro em massa da Bolsa de Valores, que não é cenário base. Então a VEG, a gente tem que agradecer, porque é uma baita de uma empresa e trouxe um baita de um balanço, então a gente começa cada vez mais com o pé direito nos balanços trimestrais aqui do nosso país também, mas eu não sou comprador de VEG, faça uma vez o valuation, né, e também a sua parte técnica ficar travando dentro desse range de 31 e 41. É bastante por cento? Mas eu vejo que temos algo mais simples e também mais assimétrico durante os próximos semanas, próximo mês, que daí a gente vai conhecer o número de todo mundo. Então, VEG, quem acreditou, surfou uma onda bem positiva na data de hoje, mas eu tô de fora e tecnicamente, se fechar acima desses 38, abre um espaço para novas altas também nos próximos dias. O Rogério, Gui, tá falando que você comprou o Pand 3, que é a ação do Panda lá, aquele ele que te chamou de Panda. Aqui o Rogério. Vai fazer IPO. O Alexandre dizendo que você comprou Magalu, outro dizendo que você comprou Magazine Luiza, viu, o Gui? Tem mais gente que falou que você comprou Braskem, o Erison falou que você comprou Braskem, o Capitão Falcon falou que você comprou Romi 3, o Robson disse que com certeza o Gui comprou CVC a R$3,02. Boa, e então o pessoal tá mandando aqui o que acha que você comprou, hein? O Carlos Araújo diz que você comprou BRF também. Então, a gente vê que são ativos variados, diferentes ativos aqui. A gente vê que a galera, então, ainda não sabe qual foi a ação que o Guilherme Cunha comprou e vai revelar no fim da participação de hoje. Enquanto isso, a gente segue comentando sobre o mercado. O Gui já deu uma pitada no dólar, mas o Ibovespa agora zeradinho, hein, Gui? 117.800. Ibov devolvendo as perdas e, nesse momento, operando na estabilidade. O Ibovespa, hein? Esse movimento, só para repetir, né, Gui? Por conta de um fluxo baixo. Fluxo baixo. Qualquer dedo gordo está movimentando bastante o mercado. Obviamente, nós tivemos uma melhoria na tríplice coroa, principalmente também o setor financeiro bancário deu uma aliviada, né, nesses últimos minutos e puxa bons pontos aí para o nosso Ibovespa. E, de novo, o movimento vem sendo tradicional. Não pode nem ser mais uma tamanha surpresa esse tipo de movimento. Então, a Bolsa, ela é para prazos maiores, né? A gente já fala que no segundo semestre rompimento de máximo, e o alerta sempre vai ser
os 118 mil no mercado de futuros. É ali que mora o grande perigo, caso venha a termos nos próximos dias de baixa liquidez, esse movimento não voltando, né? Fazendo esse recuo no começo do dia e não tracionando a ponta compradora. Por hora, o movimento vem sendo tradicional e a melhoria acaba sendo nas boas empresas. Acho que esse é o X da questão. O Ibov está voltando aí para o 0 a 0, daqui a pouco rompe máxima e ainda tem muito papel num estágio vermelho feio de ver. Então, já também é meio óbvio que até finalizarmos os principais balanços, o que vai puxar a bolsa são as boas empresas. Ficamos de olho aqui que o Ibov, será que vai virar ou não vai virar? Em 0,05% de queda agora. Na estabilidade, querendo virar o índice da Bolsa Brasileira, é VEG, Prio e Natura, que estão puxando aqui mais pontos pro índice nesse momento. Na contrapartida tem o peso de Vale, Suzano e Banco do Brasil. Vamos colocar o nosso ouvinte na roda, enquanto a gente fica na expectativa de ver se o Ibov vira pro terreno positivo ou não, com as perguntas dos ouvintes pro Guilherme Cunha. A Mari tá separando aqui as perguntas da galera. Ô Mari, com quem a gente começa hoje, hein? Bom, Medina, eu vou começar aqui pela Station. Teve uma pergunta da Letícia, ela pede para você analisar Suzano, Gui. E aí eu passei aqui pelos papéis de celulose, estão caindo em bloco nesse momento. O Suzano recuou 2,74% a R$ 43,35, Gui. Suzano, vamos lá, porque é um papel interessante para esse momento, né, de um cenário também que faz sentido você pensar numa proteção, mas Suzano, com o dólar indo para 4,70, 4,60, é penalizado na mesma intensidade, né? Então, Suzano formou um desenho gráfico ruim, tá bem em cima de um suporte, 43,30 é suporte. Então, se romper 43,30, a gente vai ver Suzano tendo quase 10% projetado para baixo. Só vai parar uma rasgada que a gente consegue ver nitidamente aí no gráfico a começar nos R$40. Então, Suzano, para quem está comprado, ficou abaixo dos 43,30 fechamento do dia, tende a trazer um movimento mais baixista, e aí precisa ficar de olho também no nosso WDO, que está querendo fechar abaixo dos 4,80, está sofrendo uma pressão vendedora um pouco mais intensificada e penaliza. A Suzano é uma empresa dolarizada, acaba sendo penalizada junto. Gui, seguindo aqui nas perguntas, tem o Gilson Rodrigues aqui pelo YouTube, ele tá mandando desde o comecinho do programa pedindo para você analisar Vamos, né, Vamos 3. E aí passando pelos papéis aqui de Vamos 3 nesse momento, tá caindo 1,91% a R$ 11,29, Gui. Vamos tá um pesadelo técnico, né? Com um cara que vai romper as mínimas formada lá nos 10,64. Deixa eu ver onde que tá os comprados aqui na companhia, principalmente se não vier resultado bom, só em 9,35. Vamos embarcou um gráfico baixista aí, alguns candles um pouco mais atritado, entre 10,50 e R$10. Sugere que os comprados tentem parar um pouco esse movimento de queda da companhia, mas só tem dinheiro realmente lá no 9,50 e 9,35. Ficou ruim aí para os comprados de Vamos 3. Provavelmente já estou antecipando não um bom resultado no segundo trimestre. Então fica de olho, porque se perder essa faixa dos 10,50 até 9,50, 9,35 em questão de porcentagem é muita coisa. Gui, seguindo aqui ainda pelos pedidos dos ouvintes, ainda pelo YouTube, chegou uma pergunta aqui do ouvinte, só para encontrar, do Gustavo Vieira, ele mandou aqui pelo YouTube. Ele diz o seguinte, Gui, peguei Home a R$ 14,29 e quero comprar mais. Me dá uns pontos de entrada em Home 3, e aí passando aqui pelos papéis da empresa, tá caindo nesse momento 10,06% a R$ 14,39, Gui. Queda forte hoje pros papéis, o Gui, da companhia. Home 3, a boa é 13,71. Então, depois dessa embicada para baixo, tem ponto de suporte, já tem também pelo menos uma galerinha do oba-oba da compra em R$ 13,71. Então, é para lá que o papel tende a arrumar e trazer uma perspectiva mais positiva para curto prazo, tá? Então, é um ativo que eu também não carregaria, não teria por muitos dias na carteira, não. Agora, o nosso ouvinte que quer adquirir mais, né, e ter uma perspectiva talvez para o próximo trimestre, em R$ 13,71, sugere uma boa entrada no papel. Perfeito. E lembrando que essa movimentação das indústrias home, por conta do balanço também divulgado ontem no segundo trimestre, né? A receita caiu 17% na comparação anual no segundo tri,
atingindo 372 milhões e 100 mil reais, e o lucro líquido teve um recuo de mais de 1% na comparação anual, em 33 milhões de reais no segundo trimestre. E o Ibovespa virou, hein? Ibovespa agora subindo o índice da Bolsa Brasileira, numa leve alta agora de 0,08%, 117.939 pontos. Tocou ali a máxima em 118.011 pontos, mas o índice da Bolsa Brasileira avançando, hein, Gui Cunha? Que maravilha, ô Gui. Mercado comprador, então, Gui? É isso, é exatamente sobre isso. Olha o Ibov, vai rompendo máximas, ficando positivo. E vou falar para você, hein? Imagina só se Vale de fato começar a tracionar uma ponta compradora, que é uma expectativa, né? Pós os seus dados de produção, o estrago que vai fazer para quem estava vendido aí na Bolsa de Valores. Então, Petrobras começou a acelerar muito forte, Itaú Unibanco, que estava negativo, está querendo positivar, Bradescão, que estava negativo, já positivou. Ei, coisa boa! As educacionais também não decepcionam, estão numa seara bem positiva. É sobre isso, Medina. Caiu, desesperou, comprou. Boa, Gui, é isso aí, pessoal. Conta aqui pra gente também. Vai deixando o like, estamos com 1.380 likes aqui. Meta em atingir esses 1.600 até os 1.500. 1.600 seria demais, mas a gente pode chegar também, mas 1.500 até o fim do programa hoje. A Rosa Maria de Freitas dizendo que Home 3 sempre é bom. Um abraço aqui pra ela. O Alexandro Ramos, Gui, falando que você comprou a Aeres. Boa. O George McFly, olha ali, hein, direto do carro voador, o George McFly, dizendo que o índice estourou o ajuste com força. Um abraço pro Lucas Melo, mandando com um bom programa pra todo mundo. Obrigado, viu, Lucas, pela sua mensagem. O Bruno falando de oi, dizendo que não cai nem sobe. O José Paulo também falando sobre o mini índice futuro. O índice futuro também em positivo agora, 119.045 pontos. A gente segue trazendo perguntas aqui da galera, Mari. Com quem você separou aí mais? Bom, Medina, eu separei aqui o setor de varejo porque tem muita gente comentando aqui sobre Via, perguntando sobre Via pro Gui. Até chegou um comentário engraçado aqui do Rogério Perboni. Ele diz o seguinte: Magalu vai comprar Via e teremos uma linda história de amor, o Titanic 2, Gui. E aí teve ouvinte, né, perguntando, o Rafael também pergunta quanto que é o velório de Via. Eu vou pedir para você analisar a Via nesse momento, Gui, que aí eu passei pelos papéis aqui de varejo geral, a maioria caindo, menos Magazine Luiza, e Via Varejo estava batendo a mínima há pouco tempo atrás, mas nesse momento está recuando 1,53% a R$ 1,93, Gui. 1,88 é suporte, né? Então, para quem gosta de uma análise técnica, 1,88 é um suporte, e se romper, para mim, é R$1. Não tem o que fazer, né? Então, nossos ouvintes já estão até alinhados com essas expectativas. O balanço do segundo tri não é surpresa para ninguém, que tanto Via como Magalu vem negativo, né? Vem prejuízo. Dificilmente a gente vai ser surpreendido por algo diferente dessa expectativa. Avisamos, né? A gente tem que falar isso porque não era óbvio no gráfico, mas era óbvio nos provisionamentos e até mesmo nas varreduras que nós fazíamos aqui na TC Rádio, emissão de debênture, pagando CDI mais 6, algumas coisas que não tinha muito sentido. Era um movimento desesperador. Então, quem está comprado em Via tem que respirar fundo, esperar o balanço e tomar uma decisão. Agora, a Magazine Luiza já tem uma perspectiva menos pior, né, mas é ruim também. E o case de Magalu é um formato passivo com a queda de juros. Não é agora também que vai andar o papel. Agora, se Magazine Luiza comprar Via e for buscar R$5, a gente se consagra ao vivo e a cores. Gui, seguindo aqui nas perguntas, mas antes eu queria citar um comentário do ouvinte César Edmundo Toro, Medina. Ele falou o seguinte: minhas calls de 3R Petroleum pagaram as marmitas do mês, e aí ele agradece a você, Gui, pelas dicas dadas aqui durante o programa. E aí agora, bom, seguindo aqui nas perguntas, teve gente aqui que perguntou do setor de aéreas, eu não estou encontrando ouvinte, muita gente perguntando, mas eu vou aproveitar aqui e vou perguntar para você sobre o setor de aéreas, tem muita gente querendo saber sobre o setor, passando aqui pelas três, o Alexandre, né? Paladino. Isso mesmo, desculpa, Alexandre, que é muita gente perguntando, tinha esquecido do seu nome, mas o Alexandre, ele pede para você analisar aéreas, Gui, só passando aqui por Azul e Gol. Azul nesse momento avança 0,12%, praticamente na estabilidade, a R$ 17,24, e a Gol recua 0,30% a R$ 9,96, Gui.
Então vamos lá, falar das aéreas, que tem uma turbulência projetada ainda significativa, mas são balanços a qual trazemos uma expectativa diversa dessa turbulência. É um cenário positivo para as aéreas no que diz respeito a balanço. E aí, falando de balanço positivo, uma boa parte dessa queda que a gente flagra dentro dos gráficos pode trazer uma redução, inclusive para prazos maiores. Somos bem otimistas para o setor. Curto prazo é péssimo, tá? Qual que é a melhor compra em Gol? 8,50. Então, para comprar Gol de um formato mais legal, estudado, num valuation, fala assim, putz, agora vale a pena eu expor o meu capital, é só lá em R$ 8,50. Comprar agora é importante você já deixar preparado uma operação, entre aspas, um pouquinho mais estruturada, para você poder ir fazendo compras durante esse meio de intervalo, e aí sim, pós a apresentação do balanço, eu acredito que possa voltar a movimentação mais compradora. A curto prazo não é legal e Gol pode ir para R$ 8,50. Também, quando a gente fala de Azul, o movimento é um pouco mais intensificado, tá? A Azul, se decidir realmente querer fazer toda a sua correção, ela vai buscar a faixa dos R$ 15. Então, tem uma queda bem mais intensificada Azul, porque subiu numa intensidade também muito mais elevada. Porém, a Azul já tem um preço muito mais comunicado, né, pelo mercado, que é a faixa dos R$ 22, já foi tocar lá, por isso que naturalmente o mercado já devolve boa parte da cotação. Então, para resumir, a Aegas é legal, a gente já vinha falando bastante sobre isso, fizemos poucos trades, né, não pegamos essa pernada, e para quem quer pegar, vai ter que ser paciente. O curto prazo não é interessante, não. E seguindo aqui nas perguntas, chegou a pergunta do Fábio pelo YouTube, e aí ele pergunta sobre Braskem, ele diz que está comprado a R$ 24,85, e aí ele pergunta, seguro ou vendo? Alguém aí mais cedo falou que o trade já era, e aí ele cita, né, você provavelmente alguma fala aí sua durante o programa. Não falei que já era, mas é uma decepção, né? Braskem fez um noticiário na sexta-feira extraordinário, hoje devolve um pouco mais, né? O papel já está ficando perto dos 25. Eu ainda detenho o ativo, pode buscar os 22. É um destino meio chato para a gente poder ver como risco e retorno, mas eu vou manter. Eu fiz essas 2 entradas, uma na sexta e uma na ontem. Tenho mais uma entrada, qual eu pretendo fazer perto dos 23, porque é o noticiário corporativo, tá? Essa queda não é, como posso dizer, incompetência ou divergência do comunicado. É porque tá todo mundo querendo comprar Braskem e hoje o noticiário que alguém não quer mais comprar Braskem. E aí o mercado tá meio enjoado, decidiram sair de Braskem e ter mais um dia de queda. Eu vou ficar no rompimento dos R$ 22, eu aciono um stop loss caro, né, em questão de porcentagem, mas a participação do patrimônio também é pequena, é trade de notícia. Qualquer momento pode sair o fim da novela de Braskem e é uma estilingada lá para os 28, R$ 30, até quiçá 38. Só que o curto prazo, o gráfico, não é nada legal. Essa novela pode ganhar ainda alguns capítulos, né, Gui? Hoje o Luciano Costa, editor da Mover, participou, né, de um café com dirigentes da Petrobras. E na conversa ele trouxe a informação que a Petrobras vê venda da Braskem apenas em 2024. Ô Márcio, tem mais detalhes, isso é importante a gente trazer aqui na conversa sobre o que diz a Petrobras sobre essa venda da Braskem. Pois é, né, Medina? A Petrobras acompanha negociações da Nova Honor para a venda da fatia da empreiteira na Braskem, Petroquímica, em que são sócios. Entretanto, o processo pode se arrastar até 2024. De acordo com a petroleira, não houve decisão sobre a venda das suas ações na companhia ou se a estatal vai exercer o direito de preferência na operação. Em paralelo, a Petrobras reavalia alguns desinvestimentos ainda não concluídos e há uma decisão já tomada de não seguir adiante com a venda do Polo Bahia Terra, a Petrorecôncavo e também a Eneva. Entretanto, não estão descartadas conversas com as potenciais compradoras do ativo para uma parceria. E de acordo com os diretores da Petrobras, no caso da Braskem, apesar do apetite de empresas como a JIF, Unipar e a Dinoc, ainda não há ofertas vinculantes. Além disso, as interessadas vão precisar realizar análises, conhecida como due diligence, que podem demorar de 6 meses a 1 ano. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que, enquanto isso, a empresa também conduz estudos próprios sobre a Braskem, inclusive sobre como poderia aproveitar sinergias da empresa com seus ativos.
Entretanto, em relação à venda da Bahia Terra, a decisão de manter o ativo está tomada. De acordo com o Prats, a Petrobras vai chamar a PetroRecôncavo e a Eneva, que negociavam a compra do polo, para conversas e não descarta totalmente alguma parceria. O diretor financeiro da petroleira, Sérgio Leite, também afirmou que um estudo encomendado pela Petrobras para definir sua nova política de dividendos deve estar concluído até o final do mês, Medina. Aí eu aproveito, Gui, se quiser comentar a respeito desse noticiário, da venda ficar só para 2024, mas fazer uma análise sobre Petrobras também, com essa questão da política do dividendos ser concluído no fim do mês que vem, ou desse mês ainda, Gui. Eu sou meio cético quando é claro assim, né? Principalmente depois do noticiário da sexta-feira. Então, por isso que eu permaneço. A gente veio flagrando minimamente 7 noticiários corporativos direto em Braskem. De novo, vou ficar recuado acompanhando, porque a qualquer momento sai um fato relevante de uma fusão, de uma parceria mais elevada e o papel dá mais aquela paulada. Já tinha interesse perto dos 23, vão tomar uma ré provavelmente um pouco maior, caso realmente venha se materializar esse noticiário e intensificar nos próximos dias. Petrobras é o papel mais difícil de todos que a gente poder comentar, né? Hoje era um dia que o pré-mercado desenhava uma expectativa totalmente adversa para a companhia. O petróleo estava a milhão, o petróleo estava rompendo máximas, chegou a bater lá os 80, e no final das contas isso é péssimo, né, para a Petrobras, que o noticiário corporativo de hoje, inclusive, era uma redução do seu dividendo, né? Mexeu no dividendo de Petrobras, mexe no bolso e expectativa de muita gente. Porém, a companhia teve uma reviravolta, 2 reviravoltas durante o dia, agora nesse finalzinho de pregão, mais uma vez, ganha um poder de compra, mas quando a gente olha também dentro do semanal, são quedas bem tímidas e muito provavelmente o mercado vai estar esperando o balanço trimestral e a decisão de fato do Conselho de Administração frente ao dividendo para tomar alguma decisão mais intensificada. Mínimas projetadas aí é 27, máximas em 31 até o balanço. Então, para ninguém se emocionar muito, porque Petrobras tende a não fazer nenhum movimento brusco até lá. Perfeito, Gui, 4 em ponto. Ibovespa, leve queda, 0,05%, 117.778 pontos. A Clau Stuck aqui, ela tá revoltada aqui no YouTube, a Clau sempre com a gente. Obrigado, Clau, pela sua mensagem. Ela falou, 3º dia seguido, essa palhaçada de reversão, 1 hora antes do fim do pregão, ô Gui. Primeiro estopa um montão de gente, depois volta o fluxo. A Clau tá brava, ô Gui, com esse movimento do mercado, mas é verdade, né? Por volta ali sempre de 3h30, 4 horas que a gente observa, né, uma mudança de tendência nas últimas semanas em relação ao pregão, mas vale reforçar sempre, né, ô Gui, essa falta de liquidez que faz com que isso possa acontecer, certo? Exato, e nesses cenários o mais interessante é ficar de fora. Porque você não vai conseguir, de novo, você vai começar a evidenciar esse movimento, sabe o que vai acontecer? Amanhã, quando for 3 e pouco da tarde, você vai comprar e é o dia que vai romper o 118 e vai mandar lá para 115 e você também vai perder um cascalho. Então, o índice futuro, enquanto ele estiver nessa indefinição, que é devido também a essa falta de volume, é muito importante que você tenha um operacional muito apurado, né, um gerenciamento de risco que faça total sentido você expor o capital, porque senão daqui a pouco a bolsa está na máxima e você ficou queimando dinheiro aí nessa lateralização à toa. Então, um índice futuro de fato muito chato, muito até difícil, é a palavra real, de você encontrar boas oportunidades e fazer com que isso seja revertido em dinheiro. Agora o dólar ele já está um pouco mais obediente e fica um movimento mais sensato, isso no mercado de futuros. E agora essa queda, né, para quem estava esperando ações, para comprar ações, aí sim, essa queda de liquidez está gerando algumas distorções e dá para fazer oportunidade para todo mundo, para curto, para médio e também para longo prazo. Então vamos falar de dólar, Guizinho, porque o dólar deu uma acelerada na queda, 0,64% agora, R$4,794, tocou a mínima em R$4,791, tá abaixo dos 4,80. Ô Gui, conta pra gente, então, você disse que a manchete do mercado hoje é o dólar. Eu quero que você explique isso pro nosso ouvinte, que também fala sobre o ajuste também que saiu agora às 4 da tarde e as tendências aí pro restante do pregão, Gui. Real muito forte. Essa é a verdade, né? O dólar DXY, o famoso DXY,
hoje decidiu se estressar, chegou a também ficar sendo negociado acima do 100 novamente, mas traz dentro da análise técnica, o período da manhã, nós contemplamos o Morning Call para os nossos ouvintes, o analista Bruno trouxe aí a perspectiva de um respiro do DXY ou DXY e depois dá uma continuidade, a tendência do dólar mundo também, ele é um pouco mais baixista. Mas o que é surpreendente na data de hoje é que, apesar do mau humor já declarado no índice futuro e na pós-abertura do à vista, o dólar manteve-se extremamente resiliente e ao chegar próximo de um ponto a qual nós chamamos de bipolar, que é o 4834, chamou vendedores e hoje ainda não confirma, mas cada vez mais traz o movimento do rompimento dos 4,80. E abaixo dos 4,80, Medina, não tem pontos que fica segurando essa queda do dólar não, tá? É 4,760, 4,758, logo em seguida, oficialmente começa uma região um pouco mais compradora, mas pelo que a gente vem flagrando, né, nessa parte do dólar, tende a realmente buscar o WDOQ23, para quem é bem otimista, os 4,62. Não é utópico falarmos num dólar na faixa dos R$ 4,62, principalmente se invadir essa região compradora como ele está querendo se desenhar. Hoje o ajuste diário fecha bem próximo dos 4,80 e amanhã é um grande dia, né? Porque amanhã o 4,802, 4,809 vira uma resistência. E se o mercado não conseguir comprar e romper essa resistência, o dólar tem essa trajetória. Cenário de baixa, projetando 4,70, quiçá 4,62, a depender de fluxo. Perfeito, ô Gui, nas movimentações sobre o dólar futuro. Deixa eu passar pelo índice futuro também. Índice futuro caindo, 0,13%, 118.825 pontos. Ibov agora cai 0,15%, 117.659 pontos. Ô Gui, o Itaú, o papel de Itaú tá arrastando o Ibovespa por pontos. Evita, inclusive, aquela mudança de fotografia no Ibov. A gente comentou muito sobre Itaú ontem também, mas o banco segue recuando, ô Gui. Mais um dia de perdas pro Itaú. Hoje você vê algum motivo para essa queda? Nenhum motivo de queda, é um dos poucos bancos que não foi atingido o seu preço alvo, que é o famoso R$30, tem uma posição significativa, rompimento de um suporte aí pode trazer uma encarada de uma queda um pouco mais acentuada, porém é fato, né? Tem alguns balanços que são meio fáceis de a gente trazer uma cornetada / expectativa, que Itaú é um deles. Né, Itaú tende a ser recorde do recorde e fazer com que detenha uma distribuição de dividendo bem interessante. Então estão batendo no Itaú, deixa bater, caso venha buscar uma proximidade dos 27, oportunidade na ponta compradora. Não tem nada que desabone Itaú Unibanco, volume ontem forte, volume hoje também forte na saída do ativo, então tá todo mundo querendo não pagar para ver o movimento do balanço, mas sem segredo nenhum, os dados passados já são muito bons e as expectativas futuras ainda maior. Perfeito, às 4h06. Ô Mari, vamos voltar aqui com os pedidos da galera? Os nossos ouvintes mandando várias mensagens pro Guilherme Cunha, as dúvidas do pessoal. Vale lembrar que Gui Cunha vai revelar em instantes Guilherme Cunha revela a ação que ele comprou, hein? O pessoal tá tentando chutar aqui qual foi a ação, mandando as sugestões aqui do que o Guilherme Cunha comprou. Será que teve gente que acertou? Gui Cunha vai revelar já. No fim da participação dele. Hoje a gente vai falar ainda de commodities agrícolas também. Rodrigo Costa aqui participando do nosso programa. Tem Machado da Costa também. Muita coisa pra gente comentar sobre o dia. Deixa o like, hein? Deixa o like na nossa transmissão. Estamos com 1.390 likes. Faltam 10 pros 1.400, hein? Pô, o Gui Cunha vai ficar mais uns minutinhos com a gente. Até a saída do Gui Cunha, a gente tem que conseguir os 1.400 likes. Aliás, só vamos revelar a ação do Guilherme Cunha quando a gente atingir 1.400 likes, inclusive, hein? Então, senta o dedo do like aqui pro Gui Cunha poder revelar a ação dele. Ô, Mari, enquanto isso, traz as perguntas da galera. É isso aí, Medina. A gente só vai contar, aliás, o Gui só vai contar se a gente atingir a meta de likes. Bom, seguindo aqui nas perguntas, Gui, teve bastante gente perguntando aqui sobre Blau, né? Blau 3, aí passando só pelos papéis aqui rapidamente. Blau 3 nesse momento recua 0,37% a R$ 18,89, Gui. Blau 3 começou a trazer uma ordem de venda muito grande, né? Querendo romper um suporte.
E está desenhando também, infelizmente, querer buscar a região dos R$17,28, grande suporte mínima formada no comecinho de maio de 2023. O papel tentou esboçar uma reação que estava bonito, querendo buscar lá a faixa dos 24, mas é aquele movimento, né? Quem conhece mais a companhia pode estar desconfiado de não apresentar bons resultados trimestrais. E vou voltar, é sempre bom a gente rebobinar todas as oratórias do comentarista. As ações que subiram com a queda do DI e não tiverem bons resultados na ponta do balanço, vai cair tudo, e algumas tudo mais um pouco. E Blau está desenhando aí R$17,28, é a mínima desse movimento de maio, e aí se apresentar um balanço ruim, vai ser uma venda massiva, porque daí tem projeções para baixo bem pessimista, tá? É basicamente a mínima do movimento também da companhia. Então Blau 3 eu ficaria de fora, e se tiver posicionado, o rompimento da mínima em 17,28 já é uma contabilidade de stop, não só o seu, mas de centenas de pessoas que estão posicionados. Não tá legal o desenho, e muito provavelmente deva vir alguma bucha no balanço trimestral. Só faltam 3 likes, hein? Só faltam Olha 3 só. likes pro Guilherme Cunha. A gente vai revelar aqui a ação dele. Mas antes, Mari, mais perguntas. Olha, Gui, teve gente que perguntou aqui sobre Lupa 3, né? Lupatec é um ouvinte que já subiu, muita gente mandando aí, né? Quais papéis eles acham que você entrou hoje. Então eu vou deixar a pergunta aqui, desculpa se eu não lembro o seu nome, manda aqui de novo que eu falo o seu nome aqui no ar, mas ele perguntou sobre o Lupatec, Gui. E nesse momento o Lupatec cai 0,33% a R$3,03, Gui. Putz, o Lupatec também, eu tô protagonista de má notícia, parece hoje, né? Mas o Lupatec teve um movimento muito bizarro em 2023, foi buscar máximas lá em 8,19, e olha o que o papel fez, né? Devolveu, foi devolvendo, foi reduzindo o volume, ninguém com interesse. Então é um papel bem perigoso, inclusive, né? O Lupatec pode gerar oportunidades para quem está querendo arriscar em 2,60, e a boa mesmo em Lupatec projetada em 2,27. Papel, então, com baixíssima liquidez, pode a qualquer momento um dedo gordo comprar e a trava vai ficar nos 3,50, 3,60, mas o desenho natural de Lupatec é ruim, 2,60, 2,27, só lá vale a pena se envolver, principalmente pós esse movimento altista, né, que foi lá dos 8 e pouquinho e foi derrubando tudo, e isso traz um sentimento muito ruim para as cenas dos próximos capítulos. Seguindo aqui nas perguntas, Gui, teve um ouvinte, o Marcos Seravolo, ou não sei se é Seravolo ou Seravolo, ele pergunta o seguinte: já tem uma antecipação de correção na bolsa, Gui? Nada. Pô, vamos pensar comigo, né? Se a bolsa tivesse que ter corrigido por preço, já teria corrigido. Preço que a gente fala assim, ó, putz, azedou e voltar lá para os 100 mil pontos, azedou e agora a gente vai ficar mais uma vez em um ano lateral. Então, os 115 e 114 mil pontos ainda, obviamente, é uma possibilidade, né? Principalmente se a gente for contaminado por balanços não tão produtivos, mas o consenso também já é muito baixo. Então é muito difícil a gente traçar uma correção mais agressiva na Bolsa de Valores, principalmente pós aquele documento da BlackRock, seu relatório para os seus clientes, falando assim, ó, emergente em destaque Brasil. Então o que a gente flagra nesse curto espaço de tempo é um pessimismo de volume, né? Parece que o gringo esqueceu da gente. Mas ele está dormindo, ele está de férias, ele não está afim de ficar se expondo, principalmente com a Bolsa Americana nesses patamares, nesse otimismo que está, e tem um cenário lá que não tem aqui, né? Inteligência artificial, empresas de tecnologia e etc. E a gente vê que cada vez mais um dos divisores de água é os 118 mil pontos no índice futuro, que lá chega comprador, seja estrangeiro, seja institucional, seja nós, sardinha, todo mundo começa a dar uma acreditada maior nos 118 mil pontos. Então, se perdeu 118, 115, 114, pode vir a acontecer, mas ali é a melhor oportunidade do semestre /ano, né, para que você possa estar se restabelecendo na Bolsa de Valores. E quando voltar o gringo, caiu a taxa de juros dia 2, dia 3, está lotado de balanço, eu vejo que ali é uma grande virada de chave. De hoje até dia 2, 3 é luta, dias de luta, dias de luta. Aí mês que vem começa a dar uma reorganização melhor. Batemos os 1.400, hein, Gui? Estamos com já 1.418. O pessoal quer te ouvir, quer saber qual que é a ação que você comprou. A gente tá segurando aqui a galera. No final, o Gui Cunha vai revelar e vai fazer análise sobre a ação que ele comprou hoje, hein? Quanto tempo que você não comprava, hein, Gui? Só pra trazer pra galera.
comprar legal assim, É. né, já projetado, já faz um tempinho. Nós tivemos Magalu, que eu voltei há mais ou menos umas 2 mas semanas Magalu você atrás. falava Você já falava de Magalu antes, assim, mas faz um tempinho. Isso, e essa daqui até agora ninguém acertou. Ih, olha ali, hein? Olha que Continue suspense, achando hein, já, Gui? o suspense tá no ar. Suspense tá no ar pro Guilherme Cunha revelar aqui conosco. Estamos com 1.420 likes, hein? Eu não vou falar aqui só com 1.500 assim, porque eu não vou ser desonesto assim com o nosso ouvinte. Mas a meta aqui do Expresso da Tarde até o fim do programa é 1.500 likes. Então deixa o seu like aí na transmissão. Como a gente já bateu os 1.400 como combinado, Gui Cunha vai revelar daqui a pouquinho. Mas por enquanto mais perguntas, viu, ô Mari? Antes disso, ô Mari, eu queria trazer aqui pro Gui que eu vejo os DIs longos acelerando, viu, Gui? Até 8 pontos base, 9 pontos base agora, do D1F29 até o D1F33, os DIs longos avançando e tocando a máxima do dia. Tô vendo em algumas agências, ô Gui, uma espécie de confronto ali dentro do Banco Central a respeito do diretor de política econômica do Banco Central, que tomou posse hoje, o economista Gabriel Galípolo. E ele falou também sobre um tema a respeito da autonomia do órgão, sobre quem vai determinar se um dos 9 membros do Copom pode ou não dar entrevistas à imprensa ou fazer declarações públicas. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, circulou internamente no banco uma circular determinando que todos os pedidos de entrevistas teriam que ser aprovados pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Só que há interlocutores, o economista Gabriel Galípolo teria dito que não há razão para que os diretores do banco tenham que se submeter à assessoria de comunicação do órgão. E a referência que ele tem citado é do próprio FED, que é composto por vários presidentes regionais. Algumas agências estão publicando isso, viu, Gui? O próprio Galípolo, na posse, disse que não há razão técnica para o atual patamar da taxa Selic. Isso pode explicar esses DIs terem estressado agora, principalmente aqui no médio e longo prazo? Com certeza, né? Na verdade, assim, as expectativas desde o começo da semana já eram que nós tivéssemos uma correção técnica. Não existiu, e esses últimos dias o DI Futuro foi mandando para baixo a todo custo. Quando a gente traz esse tipo de noticiário, a gente volta, infelizmente, naquele cenário de, putz, governo político não pode ficar cutucando o Banco Central independente, e não tem que ter adaptação, né? Tempo de adaptação. Antes era assim, né? Surgia lá a reunião, entre aspas, o seu interesse político, e a taxa de juros subia, caía, controlava de um formato, entre aspas, mais político/amador. Hoje, como é um movimento técnico, né, não faz sentido a gente mais uma vez começar a ter um diretor chegando, falando, pressionando, porque é técnico. E uma coisa que já ficou meio óbvio vai cair. Então, por que tem que ficar, né, toda vez cornetando esse movimento? Parece que, de novo, né, aquele teatro que normalmente acaba em pizza, mas machuca o operador que vai trazendo essas volatilidades sem sentido. Então, sinceramente, né, no mundo inteiro é um formato, aqui a gente começou a se readequar e parece que tem que ter um tempo de adaptação para todo mundo entender como é que funciona. Só que a gente está falando de política monetária, não é brincadeira, e o movimento tem que ser regrado e sensato. Então, vai estressar, é o que vai machucar também um pouco algumas empresas ainda, né, com esse estresse do DI, mas vida que segue, a gente já sabe da queda, a intensidade vai muito com os finais aí dos últimos indicadores, né? Por isso que todo mundo ainda está nesse 0,25,5%, e realmente eu vejo que não é só abrir e falar não, porque senão fala besteira. O diretor de relações com os investidores, quando vai fazer uma live, tem que informar via fato relevante. Por que o Banco Central você vai falar o que você quer, sendo que você não tem poder sozinho de mudar nada? É unânime as decisões. Então é só barulho, é só ruído, e isso atrapalha muito o cenário, inclusive. 4 horas e 17 minutos. Vamos para a última pergunta, antes da revelação. Última pergunta que o pessoal mandou por aí, Mari. Olha só, eu vou para a última pergunta e, gente, vai mandando aí. O que você acha que o Gui... Em qual papel você acha que o Gui entrou, né? E tem gente perguntando, Gui, o que vai ganhar se acertar o papel? Então vai pensando aí como é que você vai premiar esse ouvinte. Agora eu vou para a última pergunta aqui, né, do nosso ouvinte, do nosso querido ouvinte. Só para uma correção, o Zurk Investidor que tinha perguntado de Lupa 3, achei aqui o ouvinte, então só para corrigir para você, tá? Zurk Investidor, achei o seu nome por aqui. Agora, pra gente finalizar, Gui, eu vou pro papel de raiz, em que o Erisson Araújo perguntou, só para passar aqui pelos papéis rapidamente, nesse momento é com 1,40% a R$ 4,22, Gui.
Raizen, o papel certo na hora certa, no momento certo, tudo tá certo. Se voltar perto dos R$ 4, Raizen é uma alegria. Te dá a oportunidade de comprar para quem não comprou, né? Então, Raizen tem uma perspectiva muito interessante para todos os tipos de prazo, para todos os tipos de bolso, para todo tipo de gosto, tá? Inclusive, se romper essa faixa dos R$ 5, é direto 6. Número bola, parece que é meio óbvio, só que não, realmente são os pontos ali que nós temos para projetar Raizen para esse movimento do segundo semestre. Então, qualquer queda em Raizen, principalmente curto prazista, voltando para R$ 4, eu gosto de encarar essa possibilidade da volatilidade, tá? Um papel que ainda precisa trazer uma consistência maior na parte de volume, mas Raizen é tudo de bom, não tem também surpresa desagradável para trazer nos seus próximos 2, 3 balanços. Ou seja, esse segundo semestre, começo do ano que vem, Raizen tende a ser uma baita de uma alegria. Olha que oportunidade, né? O papel tava lá abaixo de 2,50. Coisa boa. E agora a gente vai ter que pagar um pouco mais caro, porque as expectativas são bem interessantes. Perfeito. Mari Friedman, suspense aqui no Expresso da Tarde. Olha lá. O que será que Guilherme Cunha comprou hoje? O canal Lotérica, Bolão Milionário, falou que o Gui encheu a mão de B3. A Clau Stuck falou que Gui comprou Banco do Brasil. O Bruno falou que fala até as 4h30 pra dar tempo dele comprar também. Ele tá só na expectativa aqui, hein? O canal Fui falou que pode ter sido 3egg Petróleo, mas o canal Alibaba disse que você já comprou 3egg Petróleo. O Rafael disse que você comprou as BDRs de Banco Inter. O Wagner disse que foi Petro Recôncavo. O Marcos falou que foi Gerdau. O Evandro Borges disse que você comprou Sebave. O Thiago falou que você comprou VEG. O pessoal, então, ô Gui, mandou um monte de papel que você teria comprado. E você vai revelar agora qual foi o ativo que você comprou no pregão de hoje e por quê, Guilherme Cunha? Vamos embora nessa. Eu dei uma bisbigotada no chat. Teve um jovem ouvinte que acabou escrevendo e ele acertou. Não sei se ele é assinante do TC ou não, porque lá já faz um bom tempinho que foi feita a publicação. Mas a companhia a qual nós compramos aqui, né, soou um alerta dentro dos estudos e para nós fez um sentido gigantesco, é a companhia Intelbras, INTB3, a companhia teve uma devolutiva de preço recente muito forte e começa a voltar a chegar numa região que interessa, principalmente quando a gente vê o último balanço. Não é nada maravilhoso de você ver a tese no curto prazo, mas é balanço recente, nós iremos conhecer nos próximos dias. E uma primeira entrada, dividimos em 3, uma primeira entrada porque os fundamentos da companhia é muito interessante, tá? Então, na virada desse mês de maio para junho para julho, nós tivemos um volumão, o mercado foi devolvendo nessa lateralização do papel e hoje também traz uma queda mais intensificada, mas também num cenário de desova do ativo com baixo volume. Então, é um cenário muito da curva de juros que impacta a Intelbras. Contexto, o trimestre passado foi maravilhoso e o crescimento anual da companhia desde 2018 é superior a 15%, tanto que o seu ROI está em 22%. Intelbras, para quem não sabe, para quem não viu, vem atendendo também boa parte das finalizações dos empreendimentos domésticos, residenciais e alguns empresariais. O resultado anterior gerou uma expectativa grande para esse próximo balanço, a qual conheceremos ainda esse mês. Então, o movimento ficou de uma proteção até os R$21, R$20 e pouquinho fica ali o movimento do stop, caso venha um balanço desagradável, que não é cenário base, mas a expectativa é bem interessante. 5% do patrimônio aí de bolsa foi atrelado a essa tese, já olhando o balanço trimestral de Intelbras. Maravilha, Intelbras então, hein? Olha, tinha pouca gente que comentou aqui, hein, Gui, que acertou, hein? O canal Alibaba disse que ele também comprou Intelbras hoje, Gui. Fez isso. E a Clau Stuck falou que adora Intelbras. Que hoje quase todos os apartamentos têm as portas eletrônicas, sistemas de segurança. O canal foi perguntando, Gui, só pra você repetir, você comprou em qual patamar e qual que é o ponto que você pensa em realizar o lucro, Gui? Eu estou nessa faixa de preço negociado agora, em 22,78, 22,75. Foi o movimento da ponta compradora e a ideia é pegar 10%.
tá? Então, se vier a surgir um movimento de euforia após balanço, a expectativa é 10% do preço, tem mais 2 entradas projetadas na companhia em meio à volatilidade prevista, e aí onde tiver o preço é sempre 10% de expectativa para poder atrelar, principalmente se vier o resultado conforme foi projetado pela própria companhia. Então é bem interessante o que a gente flagrou, o que a nossa ouvinte comentou exatamente as expectativas da própria companhia, né? Foi feito muitos acordos, muitas vendas nos prédios, tanto residenciais quanto comerciais, e tende a refletir agora no segundo tri. Então, como não é uma apresentação de balanço muito longa, daqui a pouquinho a gente conhece os números, se vier de acordo com o que o próprio RI contextualizou para esse segundo semestre, o papel tende a recuperar essa queda que tecnicamente faz sentido, né? A gente está vendo no gráfico, mas o fundamento deixa o papel num valuation extremamente barato. Maravilha, Guilherme Cunha. Obrigado, hein, Gui? Mandar um abraço pra galera da Station aqui também, o pessoal que deixou os palpites, como o Albino Nobre, o Bruno, o Gustavo Bertini, o Roberto Fabi, o Luciano. O pessoal deixou uns palpites, mas eu não trouxe lá na Station, porque na Station tem muito cliente do TC. O Sérgio Barbosa, inclusive, ele já sabia já. Ele respondeu aqui, por isso que eu não trouxe. A gente pegou mais do YouTube, porque a galera que ainda não tem a plataforma, não é cliente, inclusive se desejar ser cliente para receber até com mais antecipação, na descrição aqui na transmissão do YouTube tem o link para você poder acessar aí, ver os planos do TC, acesse por lá. Gui, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco, um grande abraço a você e amanhã tem mais, hein? Eu que agradeço. Um beijo do Cunha, sucesso pessoal, curto prazo chato, bastante volátil, mas para quem tiver aí a possibilidade de se adequar a esse movimento, e principalmente jogando o mês de agosto e o mês de setembro, vai ter muita oportunidade boa em todos os ativos. E a gente vai flagrando com todos vocês aqui na TC Rádio. Valeu, tamo junto, até amanhã. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.